Estimado pastor, Padre Robson, obrigado pela confiança. Ao povo santo de Deus, paz e bem. Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Desde pequeno, quando começamos a caminhar na vida da igreja, nós aprendemos com os nossos catequistas. Muitos em casa não têm a experiência de aprender, mas vamos traduzir para a igreja, aonde aprendemos na igreja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sempre crescemos ouvindo dizer: como pode, como entendemos, 3 pessoas em uma? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas em uma pessoa só. Até hoje, o mundo ainda tem dificuldade de compreender. Por que o mundo até hoje ainda tem dificuldade de compreender? Porque exatamente o mundo, e cada vez mais, vai perdendo o sabor e o desejo de se aproximar daquilo que é belo, daquilo que é natural, que é a nossa caminhada diante do Senhor Jesus, e a partir dele nós vamos aprendendo a ter gosto, a conhecer, a querer conhecer a vida da Trindade Santa. Mas nós, como católicos apostólicos romanos, temos a oportunidade de entender plenamente todo o início desta grande solenidade no período pascal, no período da cruz, no período do Calvário, porque ali nós vamos observar a ação de Deus e a ação de Jesus e a ação do Espírito Santo pleno e vivo ali na cruz e lá no Gólgota, aonde Jesus passou por toda aquela humilhação, aquele sofrimento, mas desde o início de toda a criação, desde o livro do Gênesis, nós vamos ouvir Deus dizer: nós criaremos todas as coisas. Então Jesus, ele já está dentro do Antigo Testamento. Dentro do Antigo Testamento nós vamos ouvir falar da pessoa de Deus, o Deus criador de todas as coisas, do céu, da terra, das coisas visíveis e invisíveis. E quando Ele nos revela que nós criaremos todas as coisas, porque dentro e com o Senhor Deus já estava o seu Filho e o seu Espírito. No Novo Testamento é a revelação de Jesus. E aí, a partir do Novo Testamento, nós enxergamos a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas é na cruz, em poucas palavras, no Gólgota, que Jesus nos ensina. E uma das frases, Jesus diz o quê? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? E depois o Senhor Jesus diz mais uma vez: Pai, Abba, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Olha a contemplação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no momento de dor, de sofrimento, um momento humilhante. E ali o Senhor vai nos ensinar, vai nos catequizar, vai nos mostrar a importância desta comunidade de amor, dessa comunidade indivisível. E a vontade de Jesus é essa, que nós sejamos cristãos, que não façamos o sinal da cruz por superstição, mas façamos o sinal da cruz reconhecendo quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Por isso celebramos domingo passado Pentecostes, e Jesus, antes de sua ascensão, de subir ao Pai, Jesus diz aos discípulos: não se afastem de Jerusalém, porque em poucos dias enviarei e será enviado o Paráclito, o Espírito Santo da verdade. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, é preciso que todos nós católicos tenhamos em nosso coração, pensamento e atitudes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas as reuniões da igreja, mais simples e mais solenes, começa com a invocação da Santíssima Trindade. Um Deus que cria todas as coisas, um Deus que cria e nos propicia viver uma vida
bela, uma vida maravilhosa, mas os nossos pecados e a dureza da nossa vida faz com que Ele precisa enviar-nos Jesus, o libertador, para nos libertar de todo o pecado, para nos libertar de todas as amarras que nos afastam do caminho de Deus. Mas mesmo assim, o homem com a sua dureza mata Jesus, não acredita em Jesus. Por isso, quando Jesus é condenado e levado a Pilatos, o que ele diz a Jesus? Fala para mim, conta a sua versão, eu posso te libertar e eu posso te condenar. E Jesus fala para ele: você não tem poder sobre mim, o poder vem do alto. Só quem pode libertar é Deus. Jesus é aclamado, o grande homem, o grande profeta que cura, realiza prodígios e milagres no meio de uma comunidade dura, de um coração perverso. E chamam ele de bom, e ele diz: bom é o meu Pai. Por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai. É assim que nós precisamos aprender com a Santíssima Trindade. Por isso, sabiamente, a igreja nos faz refletir esta solenidade, para entendermos de como não há disputa entre o Pai, o Filho e o Espírito. Não há disputa, há amor, é uma comunidade perfeita de comunhão. Por isso nós, como igreja, precisamos ter uma vida de amor, de comunhão, não uma vida de divisão, de disputas. Pessoas que nem se conhecem, olham para o outro, não gosto de fulano, não gosto de ciclano. O que você está fazendo aqui? O que você tem feito na casa de Deus, se você não adere e não entende o valor da Trindade Santa de Deus? Não adianta vir para a igreja mal-humorado, falando da vida dos outros, porque nós vamos estar desconectados da solenidade que estamos celebrando. Por isso tem gente que gosta de inflar o seu ego. Eu sou importante, se eu não for lá na igreja, a igreja não acontece. Acontece. Nós vimos agora, há poucos dias, a igreja, enquanto rezava as exéquias de um papa, e depois o conclave para o outro papa ficou vacante, e a igreja aconteceu. As celebrações acontecem para nos mostrar que não é você, não sou eu, que somos mais importantes do que ninguém. Às vezes, uma pessoa que tem uma dificuldade de leitura, uma pessoa que não teve a capacidade de estudos, intelectualmente ela pode estar inferior àquele que estudou, àquele que é doutor, mestre, mas a simplicidade do coração daquele homem, daquela mulher, faz com que ele se aproxime verdadeiramente do amor de Cristo. Por isso, meus irmãos, é preciso compreender esta vida da Trindade. Por isso, quando Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? O que os evangelhos dizem que foi a resposta de Deus? Não teve, ouve-se o silêncio. Por quê? Porque aqui foi o Verbo encarnado, a segunda pessoa que estava preso na cruz, mas o Pai e o Espírito estavam com ele. Isso é prova de que Deus está com o seu Filho na cruz. O Espírito Santo está com Jesus na cruz. Por isso, o amor de Deus é tão grande que Ele está no Pai, que Ele está no Filho e está no Espírito. O amor de Jesus é tão grande que Ele está no Pai e no Espírito. E o Espírito tem o amor do Pai e o amor do Filho.
Por isso é uma comunidade indivisível, é uma comunidade de amor, é uma comunidade de respeito, é uma comunidade que caminha de mãos unidas. Rezamos no Salmo o quê? Como o nome do Senhor é grande e está por todo o universo. É uma maravilha que a igreja nos ensina a experienciar na nossa vida. Reconhecer a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Por isso, quando você sai da sua casa, reza o sinal da cruz. Não faz de qualquer jeito. Quando você e sua família vão jantar, almoçar, estão em torno da mesa, invoque a Santíssima Trindade. Para quê? Para que a Santíssima Trindade esteja presente e que a sua casa, a sua família, seja uma comunidade também perfeita, como a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquei meditando essa semana, toda esta liturgia para celebrarmos hoje, durante o dia. Aí ontem estava em casa, voltei a assistir o filme A Paixão de Cristo. Como é bom voltar, como é bom estudar, como é bom lançar o nosso olhar a todas as coisas belas que temos a oportunidade. Porque quando nós negamos Jesus, vendemos Jesus, entregamos Jesus de qualquer forma, infelizmente nós temos um fim triste se nós não renunciarmos tudo aquilo que nos causa mazelas, distanciamento da verdade evangélica. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É o que nós ouvimos na segunda leitura. Tudo que pedires em meu nome, Ele vô-lo concederá. As nossas famílias estão dilaceradas. É isso que é o relato que eu tenho escutado muito por aí. Mas as nossas famílias estão perdendo a força de orar juntos. Tem problemas? Tem. Tem uma briga ou outra? Tem. Faz parte? Faz. Mas o que faz você e a sua casa estarem de pé é você e a sua casa viverem uma vida de oração, viver uma vida temente a Deus. Por isso, qual a sua intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Você que aqui está, tem rezado, tem traçado sobre você e os seus filhos o sinal da cruz? É isso que a gente precisa entender. Porque se façamos, se oramos, se buscamos a Trindade, a comunidade de amor perfeita, indivisível, a sua família não pode estar dividida. A igreja não pode viver dividida. Eu sou diácono, preciso e vivo comunhão com o nosso pastor, o pároco. Padre Robson vive comunhão com Dom Ângelo. Assim com a Igreja de Roma, o Papa, assim como a CNBB, nós vivemos e precisamos viver em comunhão. Por quê? Porque nós aprendemos que a comunhão perfeita é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso,
Vamos parar de disputar lugares. Vamos parar de acharmos que somos mais importantes do que alguém. Você não é melhor do que ninguém. Desculpa dizer isso, mas não é a roupa do Padre Robson, a minha, que vai fazer nos sermos diferentes, melhores de ninguém. Diferentes sim, que cada um tem o seu ministério, mas não melhores. Ninguém é melhor do que ninguém. É isso que aprendemos. O poder de Deus, a graça de Deus está naquele que não estudou, naquele que é doutor, naquele que é pobre e naquele que dignamente conquistou os seus bens e teve vitórias na vida. Agora você, que tem feito e construído muros na sua casa, ouçamos o Papa, façamos pontes, vamos destruir essas barreiras, porque essas barreiras não vêm de quem acredita no Pai, no Filho e no Espírito. Porque quem vive a Trindade Santa vive pelo amor, vive com o amor. Se não for assim, não podemos nos intitularmos cristãos. Quantos já passamos na vida? Quantas as pessoas já fizeram conosco? Já nos prejudicaram, já nos colocaram em situações difíceis da vida. E se nós formos pagar com a mesma vingança, formos dar o troco da mesma forma, nós nos distanciaremos do amor perfeito. Por isso, sejamos uma comunidade de amor. Se não conhece a pessoa, não julgue, não condene, porque você não recebeu essa autoridade de Deus. A autoridade que você recebeu de Deus pelo seu batismo é de você amar, cuidar e zelar de todas as pessoas. Porque o céu se abre e o Espírito e a graça de Deus é derramada sobre nós, sobre as nossas fraquezas, para que tenhamos coragem, força de anunciar o Evangelho que nos salva e nos liberta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.